Olha só que interessante, amigos. Nós temos aqui duas representações. Uma representação política dos Estados Unidos e uma representação religiosa, Roma. Nós teremos esses dois poderes nos momentos finais da história dessa terra, vão se unir. E nós sabemos que, à luz da Bíblia, política e religião não se misturam. É como se fosse água e óleo. Mas quando o poder político com o poder religioso se unem, quem sobra? Somos nós, servos do Deus Altíssimo. Deixa eu compartilhar para vocês esse momento aqui com o pastor aqui, Mark Phelan. Aguarda aí só um pouquinho, tá bom? E veja o que ele tem a falar sobre a crise final. Ou seja, a crise final será religiosa e não política. Mas esses dois poderes, político e religioso, eles vão se unir com um propósito e com um objetivo. Você quer saber qual é? Então acompanha comigo aqui este vídeo com o pastor Mark Phelan. Fica até o final e não sai, tá bom? Nós iremos compartilhar alguns momentos aqui, só para você ter uma noção e o grau da situação. Vamos lá, acompanha comigo aqui. É um aviso autêntico e muito real, dado por Deus em amor ao seu povo nos últimos dias da história da Terra. E a razão pela qual Deus descreve os eventos da história é porque Ele quer que estejamos preparados para eles. Sabe, em João, capítulo 14, você se lembra que foi João, o revelador, que escreveu o livro do Apocalipse, e João também escreveu o Evangelho de João. Contudo, vejam o que João 14 nos diz. E versículo 29, Jesus diz: Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Então Jesus diz: Eu lhes contei as coisas antes que aconteçam, para que, à medida que acontecerem, sua fé seja fortalecida e vocês creiam. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o Senhor, novamente através do apóstolo Paulo, nos diz que não precisamos estar dormindo no fio da navalha da eternidade, mas que Deus nos revelará os eventos que estão acontecendo para que possamos nos preparar para eles. 1 Tessalonicenses, estamos vendo lá no capítulo 5 e A. Versículos 1 a 5. Quanto aos tempos e épocas, irmãos, não precisais que vos escreva, pois sabem bem que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição os atingirá. Mas vós não estáis nas trevas, para que o dia não vos apanhe de surpresa. Sois filhos da luz do dia e não das trevas. Eu demoro um mês para ler um livro desse. Não, e sabe o que é pior do que demorar todo esse tempo? É você perceber que no... Então, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Eventos avassaladores vêm ao mundo. Em breve, uma crise inimaginável vai explodir, mas não precisamos temer. Deus nos advertiu dessas coisas em Sua palavra e o fez por amor. Ele anseia que estejamos vigilantes e despertos. Com isso, adentremos o livro do Apocalipse. Que eventos vêm sobre o mundo? O grande tema do Apocalipse é a adoração. Satanás deseja receber a adoração, que pertence somente a Deus. Deus anseia que cheguemos a Ele e lhe prestemos adoração. Adorá-lo como Criador, adorá-lo como Redentor, adorá-lo como Rei vindouro. Jesus anseia por nossos corações abertos em adoração. Satanás tem o desejo de usurpar o trono de Deus e exigir a adoração. Este conflito de adoração, o cerne da grande controvérsia entre o bem e o mal e entre Cristo e Satanás, está bem delineado em Apocalipse capítulo 14. Então vamos para Apocalipse 14. Analisaremos o conflito que se aproxima, os eventos que o antecedem e o que de fato se passa nos bastidores. Apocalipse 14, 6. Vi outro anjo voando.
tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra. A mensagem de Deus para os últimos dias é urgente. O anjo voa. É uma mensagem eterna, o evangelho eterno e universal. Vai à terra. Então, temam a Deus, respeitem a Deus, levem Deus a sério, temam a Deus e deem-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez céu, terra, mar e fontes. Adorem-no. À luz do juízo, à luz da segunda vinda de Cristo, há um chamado para levar Deus a sério, para dar-lhe glória e para adorar o Criador. Qual é a base da adoração, afinal? É o fato de que Deus nos criou. Apocalipse 4:11 diz: Digno és, Senhor, de glória, honra e poder, pois criaste tudo. A dignidade de Cristo para ser adorado reside em ser o Criador. Jesus nos concedeu um sinal eterno de sua autoridade criadora. De fato, ele o fez, como está registrado no livro de Gênesis. O sétimo dia, a Bíblia diz que Deus o santificou e abençoou. Deus o santificou. Então, ali mesmo na criação, Deus separou o sétimo dia, o sábado, para ser um símbolo perpétuo de sua soberana autoridade criadora. Em Apocalipse 14:7, João diz: Adorem aquele que fez céu, terra, mar e fontes. Ele cita o quarto mandamento: Lembrai-vos do sábado. Por quê? Êxodo 20:11. Em 6 dias, o Senhor fez céus, terra, mar e tudo neles. Assim, o sábado é o sinal eterno da autoridade criadora de Deus. É o sinal de que adoramos e somos leais ao Criador. Agora, qual é o oposto disso? Apocalipse 14, versículo 9. A Escritura afirma: O terceiro anjo os seguiu dizendo: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a marca na testa ou na mão. A marca da besta, então, opõe-se à adoração ao Criador. Deve ser um dia de adoração criado pelo homem em vez da adoração no sábado. No versículo 12, a Bíblia nos informa em Apocalipse 14 a respeito daqueles que não adoram a besta. Aqui a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqueles que não adoram a besta, adoram o Criador. E como adoram o Criador? Guardando os mandamentos. E que mandamento está ligado à adoração do Criador? É o mandamento do sábado. Logo, a marca da besta se opõe ao sábado, não sendo um preceito divino, mas uma tradição humana. Nos primórdios, pela união entre igreja e Estado, o sábado foi modificado pelos homens, de sábado para o domingo. E, consequentemente, o domingo, no devido tempo, será então imposto por meio de lei, e o poder da besta decretará a adoração no primeiro dia da semana. Agora, como na verdade tudo isso irá se desenrolar? Quais serão os eventos que culminarão na efetivação e imposição da marca da besta? Que eventos estão realmente acontecendo em nosso mundo hoje? Satanás tem 2 estratégias que levarão o mundo ao engano. Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo. Estratégia número 1. Satanás usará milagres, sinais e prodígios derramados através de manifestações espíritas num falso reavivamento religioso. De fato, observe Apocalipse 13:13. Ele faz grandes prodígios, até faz descer fogo do céu à terra à vista dos homens e os engana. Fogo do céu. Pense nisso. O que isso significa simbolicamente, fogo descendo do céu? Quando o fogo é citado na Bíblia? E o que ele simboliza? A primeira menção do fogo, em Gênesis, Adão e Eva deixam o jardim e anjos com uma espada de fogo representam a presença de Deus. Lembre-se também que Moisés sobe a montanha e aparece no meio da glória ou do fogo de Deus. Lembre-se também que no santuário, quando Moisés o constrói, em meio aos 2 anjos, no lugar santíssimo, está a glória Shequina,
a manifestação do fogo de Deus. Elias ora e o fogo de Deus desce do céu. O fogo sempre representa a presença de Deus. No Novo Testamento, Atos 2, línguas de fogo. A presença de Deus é revelada pelo Espírito Santo, mas em Apocalipse 13 é o fogo falso. Em Apocalipse 13 é a falsa manifestação da presença de Deus através de um falso movimento de línguas, através de falsos reavivamentos que varrem o mundo cristão. Então existem milagres. Agora note o que Jesus diz sobre os últimos dias da história da Terra em Mateus 24, versículo 24. Jesus, em Mateus 24, 24, sobre os últimos dias, diz: surgirão falsos cristos e profetas, fazendo sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Milagres falsos. Os cegos são feitos para ver, os doentes são curados. O diabo pode fazer milagres? De acordo com a Bíblia, ele pode. Estes são falsos milagres que o diabo usa. Há uma declaração notável no livro O Grande Conflito, página 588. Conforme o Espiritismo imita o cristianismo atual, maior é seu poder de enganar e enredar. Satanás se converte conforme a ordem moderna. Ele aparecerá no caráter de um anjo de luz por meio do Espiritismo. Por qual meio, pessoal? Espiritismo. Milagres serão operados, os doentes serão curados e muitos prodígios inegáveis serão realizados. Então, qual é a estratégia do diabo para unir igreja e Estado, para fazer as pessoas adorarem em um falso dia de adoração contrário à Bíblia? Qual é a sua estratégia? Por um lado, é operar sinais e prodígios, milagres, em um falso reavivamento religioso que leva pessoas de várias crenças a um movimento de unidade. Mas ainda assim, quais condições no mundo criariam então esse falso movimento de unidade? Quais são as condições? Bem, Jesus diz em Mateus 24 que haverá fome, terremotos, incêndios e inundações. Em Lucas 21, ele também fala de sinais no céu. Ouça Ellen White em O Grande Conflito, páginas 589 a 590. Aparecendo aos filhos dos homens como um grande médico que cura as enfermidades. Nós lemos isso, não é? O diabo operará sinais e prodígios. Ele, Satanás, trará doença e desastre às cidades populosas até as reduzir a ruínas. Mesmo agora ele age em acidentes e calamidades marítimas, terrestres e em grandes incêndios. O que é isso? Incêndios, tornados, granizo, tempestades, inundações, ciclones, maremotos e terremotos. Em toda parte e de mil formas, Satanás age. Ele arrasa a colheita, seguindo-se fome e aflição. Ele contamina o ar e milhares perecem devido à peste. Essas visitas serão mais frequentes e desastrosas. Essa é a estratégia do diabo. De um lado, prodígios, milagres, do outro, desastres, guerra, conflito. Então, à medida que as pessoas veem esses desastres naturais, calamidades, conflitos e guerras, quando veem isso, dirão: precisamos de mais religião e fé. Ah, o que unirá o mundo? Como? Isto deve ser os juízos de Deus sobre o mundo, porque nos tornamos tão imorais, tão. Nosso mundo está tão cheio de crimes, precisamos unir as pessoas para curar nossa terra. Falso avivamento religioso e conflito e discórdia do outro. E qual é o veículo que se torna o meio para unir as pessoas, para as congregar? É, de fato, a marca da besta, a marca do poder papal. É um dia comum de adoração em oposição ao dia de adoração de Deus, a adoração ao Criador. Falsos avivamentos e calamidades, ambos unirão os enganados.
Satanás usa falsos avivamentos e calamidades, causando grande destruição e união, direcionada a um inimigo comum. Ouçam o grande conflito, 590. E então o grande enganador, ele convencerá que os servos de Deus causam estes males. Aqueles que provocaram o desprazer do céu culparão os obedientes a Deus, cuja fidelidade é uma reprovação aos transgressores. Será declarado que a violação do sábado dominical ofende a Deus, que esse pecado gerou calamidades que só cessarão com a estrita imposição da observância dominical. Aqueles que defendem o quarto mandamento, destruindo a reverência pelo domingo, são perturbadores do povo, impedindo sua restauração ao favor divino e à prosperidade do templo. Assim, estas verdades do livro do Apocalipse sobre adorar o Criador colocarão o povo de Deus em grande perigo nos últimos dias da história da Terra. Se existe um criador de sites com IA que realmente merece a sua atenção, é o do Wix. Agora, de que maneira essa lei dominical e esse falso sábado... Acompanhe a outra parte, está no canal aqui, ó, da nossa irmã Adriana Maia. Você pode acompanhar aí, aqui no canal dela, tá bom? Eu vou deixar o link aqui completo para que você possa estar acompanhando a mensagem com o pastor Markenfiller. É uma bênção você assistir até o final. Eu tenho certeza que será uma bênção para você também. Assim como foi para mim, vai ser uma bênção para você. O que mais me chama a atenção é que estamos vivendo a cada dia em passos largos para o breve retorno de Jesus. Você acredita nisso? Você crê nisso? Comenta aqui. Eu creio. Amém. Breve Jesus voltará. Maranata. E devemos nos preparar e até mesmo refletir no que Paulo um dia ele falou. Ele disse, olha, é necessário que vocês examinem a vós mesmos para saber se estão na fé ou se já não estão sendo reprovados ou perdidos. Então faça uma pequena análise espiritual na sua vida, ore a Deus, porque em passos largos estamos vendo Jesus voltando, vendo e ouvindo. A realidade é essa. Então, que Deus ele te abençoe de forma especial a tua vida. Não deixe de acompanhar a mensagem. Eu vou deixar o link aqui nos comentários ou na descrição do vídeo. Quando eu falo descrição do vídeo, gente, algumas pessoas não sabem onde é que fica. Você vem aqui, ó, olha a setinha aonde está aqui, ó. Mas você vai vir aqui, ó, nesse nome mais, tá bom? Você vai clicar nele, aí vai abrir essa pasta aqui, ó. Tá bom? Então que Deus ele te abençoe de forma especial a sua vida e vamos orar para que em breve Jesus possa voltar o mais rápido possível. Amém? Que Deus ele te abençoe em nome do Senhor Jesus.